Você já parou para pensar nas armadilhas que o inimigo coloca no seu caminho? Ele é astuto e sabe exatamente como agir, mas hoje vamos desmascará-lo. Existem 9 armadilhas que ele usa para te desviar do caminho e é fundamental que vocês as conheçam para que nenhuma delas pegue vocês de surpresa. Imagine que o inimigo observa seus passos tentando encontrar a menor brecha para te prender. Ele sabe que se conseguir te fazer cair pode te afastar do plano que Deus traçou para você. A primeira armadilha que ele usa é o medo. O medo paralisa, te impede de avançar e faz você duvidar das promessas de Deus. Quantas vezes você já deixou de dar um passo por medo? Medo de errar, medo de não ser bom o suficiente, medo de fracassar. O medo faz isso. Ele te convence de que você não é bom o suficiente, de que não está preparado, de que as promessas de Deus não são para você. E é aí que mora o perigo. Quando você começa a dar ouvidos ao medo, está sem perceber dando espaço para que o inimigo atue na sua vida. O medo é uma das primeiras armadilhas que o inimigo usa contra nós. Ele vem de forma sutil, disfarçado de precaução ou de cuidado, mas na verdade é uma corrente que nos prende, nos impede de seguir em frente e avançar. Ele nos paralisa. O medo faz você duvidar. Ele te faz questionar: será que Deus realmente está comigo? Será que Ele vai me ajudar a superar esse desafio? Essa dúvida é exatamente o que o inimigo quer. Ele sabe que se conseguir plantar a semente da insegurança no seu coração, poderá te desviar do caminho. A luz de Deus dissipa o medo. Deus quer te libertar, quer te dar coragem, força e confiança. Quando você coloca sua confiança nele, não há medo que possa te parar. Porque no final das contas, o que é o medo diante do poder de Deus? Esse medo não é absolutamente nada. O medo parece gigante quando você olha para ele sozinho. Mas quando você coloca esse medo diante de Deus, você percebe que ele não tem o poder que parecia ter, porque Deus é maior do que qualquer medo que você possa sentir. Não importa o tamanho da montanha à sua frente, o que importa é quem está com você para te ajudar a escalar. Deus está do seu lado e com Ele não existe medo que possa te parar. A segunda armadilha é a dúvida. Quando você começa a duvidar, perde a confiança no poder de Deus. O inimigo quer que você questione a sua fé, que se pergunte se Deus realmente está do seu lado. A dúvida é uma armadilha que muitas vezes chega sorrateira, quase sem que você perceba. Ela é perigosa porque se infiltra nos momentos em que você se sente mais vulnerável, quando as coisas não estão acontecendo como você esperava. Você já passou por um momento assim? Tudo parece estar dando errado e você começa a questionar: será que Deus está ouvindo as minhas orações? O inimigo aproveita essas brechas, esses momentos de incerteza para plantar a dúvida no seu coração. E quando você começa a duvidar, é como se uma névoa cobrisse a sua visão espiritual. A confiança no poder de Deus começa a enfraquecer e você sente como se estivesse sozinho, navegando sem rumo. A dúvida é uma arma poderosa porque ela ataca a base da sua fé. A partir do momento em que você começa a duvidar, o que era sólido se torna instável. Aquela certeza que você tinha de que Deus está no controle da sua vida começa a se abalar. O inimigo quer que você questione sua fé, que você pense que as promessas de Deus não são reais para você. Ele quer que você acredite que suas orações não estão sendo ouvidas e que você não é importante para Deus. Quando a dúvida surge, ela cria uma barreira entre você e Deus, fazendo você se sentir desconectado dele. Porém, a dúvida é uma ilusão. Você é filho do Rei dos Reis e isso significa que você tem um pai que te ama incondicionalmente e que está disposto a lutar todas as suas batalhas ao seu lado. A dúvida não pode roubar isso de você. Quando a dúvida vier, declare: eu sei que o meu Deus é fiel, e Ele está comigo em cada passo que eu dou. Declare isso com convicção, porque essas palavras têm poder. Elas quebram as mentiras do inimigo e trazem de volta a certeza de que você está seguro nas mãos de Deus. Depois vem o engano. O inimigo é mestre em criar ilusões, em fazer você acreditar em mentiras que te afastam da verdade. Ele quer te confundir, te fazer ver o que não é real. Ele é mestre em fazer você acreditar em coisas que simplesmente não são verdade. O inimigo sabe como distorcer a realidade,
como pintar uma imagem falsa para te confundir e te afastar da verdade de Deus. Você já passou por isso? Aqueles momentos em que tudo parece incerto, em que as circunstâncias te fazem duvidar daquilo que você sabe ser verdadeiro? O engano funciona assim. Ele te faz ver o que não é real, faz você acreditar que está sozinho, que Deus não está te ouvindo, que as promessas dele não se aplicam à sua vida. Porém, é tudo mentira. E o problema do engano é que se você começa a acreditar nessas mentiras, elas podem te afastar do caminho que Deus traçou para você. O inimigo quer te confundir. Ele quer que você se perca no meio das suas dúvidas e incertezas, fazendo você questionar até mesmo a bondade e a fidelidade de Deus. Ele sabe que se conseguir te enganar pode te afastar da presença de Deus. O inimigo coloca diante de você opções que parecem ser boas, mas que no fundo são enganos. É importantíssimo se atentar a isso. Ele apresenta coisas que parecem ser boas oportunidades, mas que no final te levam para longe do propósito de Deus. Mas a boa notícia é que Deus nunca vai te deixar no escuro. Ele vai te mostrar o que é real, vai te guiar para o caminho certo e todas as mentiras do inimigo serão destruídas. O engano pode ser forte, mas a luz de Deus é mais poderosa. O engano pode parecer grande, mas não tem poder diante da verdade de Deus e nenhuma mentira do inimigo pode mudar isso. Quando você se deparar com situações que parecem confusas ou quando o inimigo tentar te enganar com pensamentos de derrota, insegurança ou solidão, declare a verdade de Deus sobre a sua vida. Declare que você é filho de Deus, que Ele está te protegendo, te guiando, e que nada pode te afastar dele. Toda confusão será desfeita, toda ilusão será quebrada, e você verá claramente o caminho que Deus preparou para você. Outra armadilha poderosa é a inveja. Ele tenta plantar o desejo pelo que os outros têm, fazendo você se esquecer das bênçãos que já possui. A inveja é sorrateira porque ela começa pequena, com aquele pensamento que diz: por que eles têm isso e eu não? Porque a vida deles parece tão melhor que a minha. O inimigo sabe exatamente como plantar esse sentimento no seu coração, fazendo você olhar para o que os outros têm, para as conquistas deles e esquecer das suas próprias bênçãos. Você já passou por isso? Aquele momento em que você vê alguém conseguindo algo que você tanto queria e um sentimento de insatisfação começa a crescer dentro de você. Esse é o veneno da inveja. Ela distorce sua visão, te faz focar nas coisas que você não tem, ao invés de reconhecer as muitas bênçãos que Deus já te deu. E é exatamente isso que o inimigo quer, que você se sinta incompleto, que você ache que Deus não te abençoou o suficiente. Quando você reconhece as bênçãos que já estão na sua vida, o poder da inveja desaparece. A gratidão é como uma luz que ilumina tudo ao seu redor, te mostrando o quanto Deus já foi generoso com você. E quando você está cheio de gratidão, não há espaço para inveja. O coração grato reconhece que Deus tem um plano único para cada pessoa e que o que Deus tem reservado para você é tão especial quanto o que Ele tem para os outros. Às vezes a vida dos outros parece perfeita aos nossos olhos, mas nós nunca sabemos os desafios que eles enfrentam. A grama do vizinho pode parecer mais verde, mas você não sabe o quanto ele precisou lutar para chegar lá. Por isso, não compare sua caminhada com a de ninguém. Deus tem uma história exclusiva para você e tudo o que Ele tem planejado para sua vida vai acontecer no tempo certo. A inveja quer te fazer acreditar que você está atrasado, que os outros estão à frente e que você ficou para trás. Mas isso é uma mentira. O que Deus tem para você vai chegar na hora certa, da forma certa, e será exatamente o que você precisa. Confie nisso. Ele nunca erra e Ele não se esqueceu de você. Então hoje eu te convido a trocar a inveja pela gratidão. Comece a olhar para as pequenas coisas com um coração agradecido. Agradeça a Deus pelas oportunidades, pela proteção, pelas coisas simples e até pelas dificuldades, porque elas te fazem crescer. Quando você vive com um coração grato, você abre espaço para mais bênçãos, porque Deus vê a sua gratidão e se alegra em te abençoar ainda mais. O ódio é a próxima cilada. O inimigo tenta encher o seu coração de ressentimento e mágoa para que o amor de Deus não possa fluir através de você. Essa é uma armadilha que o inimigo usa para tentar bloquear o fluxo de amor na sua vida.
O ódio é uma cilada perigosa porque ele se disfarça de várias maneiras. Muitas vezes ele começa pequeno, como uma mágoa ou ressentimento, mas se não for combatido ele cresce e toma conta do coração. O inimigo sabe que se ele conseguir encher seu coração de ódio, mágoa e rancor, o amor de Deus não poderá fluir através de você. E é isso que ele quer. Ele quer te afastar desse amor, quer te fazer acreditar que é mais fácil guardar rancor do que perdoar, que é mais seguro construir muros ao redor do seu coração do que se permitir sentir e viver o amor de Deus. Pense por um momento em quantas vezes você já foi ferido por palavras ou atitudes de outras pessoas. A dor é real, eu sei, mas o inimigo se aproveita dessa dor para plantar o ódio. Ele te convence de que é melhor ficar preso no ressentimento, alimentando a mágoa do que abrir mão disso e deixar o amor de Deus curar o seu coração. Mas aqui está a verdade. O ódio é uma prisão e quem fica preso nela é você, não a outra pessoa. O ódio te impede de viver plenamente a liberdade que Deus te oferece. Ele bloqueia a paz, o perdão, a alegria que Deus quer derramar sobre a sua vida. O inimigo sabe disso e por isso tenta de todas as formas alimentar esse sentimento dentro de você. Deus te chama para liberar perdão não porque a outra pessoa merece, mas porque você merece ser livre. Livre do peso, do rancor, livre de tudo que o inimigo quer usar para te afastar da presença de Deus. O rancor é outra artimanha que ele usa para manter você preso ao passado e às feridas antigas que ainda não cicatrizaram. O rancor é uma das armadilhas mais sorrateiras porque ele se alimenta das feridas antigas, das dores que você já sentiu e que muitas vezes ainda não cicatrizaram completamente. Quantas vezes você já se pegou relembrando algo doloroso que aconteceu há muito tempo? Pode ter sido uma traição, uma palavra cruel ou uma situação injusta que te machucou profundamente. E mesmo que o tempo tenha passado, a dor ainda está ali latente. É isso que o rancor faz. Ele te mantém preso a essas feridas antigas, te impedindo de seguir em frente e de curar o que precisa ser curado. O inimigo usa o rancor para criar um ciclo de sofrimento. Ele quer que você continue revivendo essas dores, porque enquanto você estiver focado no que aconteceu no passado, fica mais difícil enxergar o presente e principalmente o futuro que Deus tem para você. O rancor te prende, te amarra a um momento que já passou, mas que na sua mente continua vivo como se estivesse acontecendo agora. O rancor é como uma ferida que nunca fecha. Você pensa que está superando, mas basta uma lembrança, uma palavra, uma situação semelhante e tudo volta à tona. Isso acontece porque o inimigo sabe que enquanto você mantiver o rancor dentro de si, você estará preso a essa dor. E preso ao passado é difícil enxergar o que Deus está fazendo no presente. O rancor pode parecer algo impossível de deixar para trás, mas eu te digo, com Deus tudo é possível. Ele te dá força para perdoar, para soltar o que te prende e te oferece cura para todas as feridas. Você não precisa viver preso no que já aconteceu. Deus está te chamando para viver um novo tempo, um tempo de liberdade. Agora preste atenção no orgulho. Ele é sutil. Faz você acreditar que não precisa de ajuda, que pode fazer tudo sozinho. O orgulho te afasta da dependência de Deus. O orgulho é perigoso porque ele parece inofensivo à primeira vista, mas no fundo ele vai te afastando pouco a pouco da dependência que devemos ter de Deus. Pense nas vezes em que você sentiu que não precisava pedir ajuda. Quantas vezes você tentou resolver as coisas sozinho, acreditando que daria conta de tudo? O orgulho faz você acreditar que pedir ajuda é sinal de fraqueza, que admitir suas limitações é algo que você deve evitar a todo custo. Mas na verdade o que o orgulho faz é construir uma barreira entre você e Deus. O inimigo usa o orgulho para te afastar dessa dependência divina. Ele quer que você acredite que ao depender de Deus você está admitindo sua fraqueza. Mas isso é uma grande mentira. Depender de Deus não é fraqueza, é sabedoria. Quando reconhecemos que não podemos fazer tudo sozinhos, estamos abrindo espaço para Deus agir em nossas vidas. Ele é a nossa força, o nosso refúgio, e só quando nos rendemos a Ele é que encontramos a verdadeira paz e direção. O orgulho nos leva a um caminho de isolamento.
Aos poucos você começa a acreditar que suas conquistas são fruto apenas do seu esforço e começa a se esquecer de que tudo que você tem e tudo que você conquistou vem de Deus. Ele é quem te dá a capacidade, a força e a sabedoria para seguir em frente. O orgulho, porém, te faz esquecer disso e te faz começar a acreditar que você não precisa de ninguém, nem de Deus. Mas eu quero te lembrar de algo importante: ninguém é autossuficiente. Todos nós em algum momento precisamos de ajuda, de apoio, de algo maior que nós mesmos para continuar. E é nesse momento que Deus entra. Ele está sempre pronto para te ajudar, mas quando o orgulho toma conta você deixa de buscá-lo, e desse modo você se afasta da fonte da sua verdadeira força. Deus não quer que você carregue o peso de tentar resolver tudo sozinho. Ele te convida a entregar suas preocupações, seus fardos e suas lutas nas mãos dele. Ele quer caminhar do seu lado, quer te dar direção, quer ser sua força quando a sua acabar. Mas para isso você precisa abrir mão do orgulho e se permitir ser vulnerável diante dele. Outra armadilha é a avareza. A avareza é o desejo insaciável de ter mais, de acumular coisas e de nunca se sentir satisfeito com o que já tem. O inimigo sabe como plantar essa insatisfação em nossos corações, fazendo parecer que as coisas materiais podem preencher um vazio que na verdade só Deus pode preencher. Pense por um momento. Quantas vezes você já acreditou que se tivesse um pouco mais, se conseguisse aquele emprego, aquela casa, aquele carro ou se acumulasse mais dinheiro estaria finalmente completo e feliz? É assim que a avareza trabalha. Ela te faz acreditar que mais é sempre melhor e que você só será verdadeiramente feliz quando tiver tudo o que deseja. Mas a verdade é que não importa o quanto você tenha, o seu coração sempre vai querer mais. O inimigo quer que você fique preso nessa busca interminável, achando que as coisas materiais podem preencher o vazio dentro de você. Ele quer que você se esqueça de que a verdadeira paz, alegria e satisfação vem de Deus, não do que está fora, mas do que está dentro. A avareza é uma armadilha perigosa porque ela cria uma falsa sensação de controle e segurança. Você começa a acreditar que ao acumular mais, estará seguro, estará protegendo o seu futuro. Mas essa é uma ilusão. Nenhuma quantidade de dinheiro ou bens pode te dar a verdadeira segurança que Deus te oferece. Só Ele é a nossa rocha firme, a nossa verdadeira fonte de paz. E o inimigo sabe disso. Por isso ele tenta desviar o seu foco, te fazendo correr atrás de coisas passageiras em vez de se voltar para o que é eterno. A avareza rouba sua capacidade de agradecer pelo que você já tem. Ela te faz esquecer de contar suas bênçãos porque está sempre olhando para o que ainda falta. A verdadeira satisfação não está nas coisas que você pode adquirir, mas no relacionamento que você tem com Deus. Ele é quem preenche o vazio, quem acalma sua alma, quem te dá a paz que o mundo não pode dar. As coisas materiais são passageiras, mas o amor de Deus é eterno. Por fim, uma armadilha que o inimigo usa com muita frequência, mas que às vezes passa despercebida, é a distração. O inimigo sabe que não precisa te afastar de Deus de uma vez. Ele pode fazer isso de forma sutil, tirando seu foco e te ocupando com coisas que no final não têm tanta importância, enquanto que o propósito de Deus acaba por ficar em segundo plano. Pense em quantas vezes você já começou o dia com boas intenções, querendo orar, ler a Bíblia ou dedicar tempo a Deus, mas de repente algo apareceu. Uma notificação no celular, uma mensagem, uma tarefa de última hora. E quando você percebe, o dia passou e você não conseguiu fazer o que planejava. Isso é a distração agindo. A distração não é sempre algo ruim em si. Pode ser algo comum como trabalho, redes sociais ou até mesmo preocupações do dia a dia. O problema é quando essas coisas começam a tomar todo o seu tempo e energia e você deixa de priorizar o que realmente importa: sua caminhada com Deus. O inimigo sabe que se ele conseguir te manter distraído, vai te afastar aos poucos do plano que Deus tem para você. É assim que a distração funciona. Aos poucos ela te faz perder de vista o que é realmente importante. Você começa a gastar tempo com coisas passageiras que no momento parecem urgentes, mas que no fundo não têm tanto valor. Enquanto isso, o chamado de Deus e o propósito que Ele te deu vai ficando para depois. E muitas vezes o depois nunca chega. Deus quer que você tenha tempo para Ele,
pro seu chamado, pro plano que Ele desenhou especialmente para você. E quando você coloca Ele no centro da sua vida, todo o resto se ajusta. As distrações perdem a força e você passa a viver de forma plena, em direção ao propósito que Deus estabeleceu. Quando você se alinha com o plano de Deus, tudo se torna mais claro e você começa a perceber o que realmente importa. Essas são as 9 armadilhas do inimigo e cada uma delas é projetada para te afastar do caminho de Deus, para te fazer perder o foco e te prender em ciclos que não levam a lugar nenhum. Agora que você já está mais consciente de todas elas e sabe como o inimigo age, peço que compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa desse entendimento e sabedoria. Juntos podemos ser instrumentos de Deus e levar transformação para muitas vidas, ajudando muitas pessoas a enxergarem a verdade. Imagine o impacto de espalhar esse importante alerta para mais pessoas. Deus te recompensará por você ser um instrumento de sua luz. Além disso, curta este vídeo e se inscreva no canal, para que você continue sendo alimentado diariamente por palavras e orações que vão te fortalecer e te preparar para vencer todos os desafios. Faça parte dessa corrente de fé e poder. Que Deus abençoe você e sua vida de modo poderoso, hoje, amanhã e sempre.